Estamos de volta com o Niso Comunidade. No programa de hoje, falando sobre como escolher os candidatos às eleições municipais. E para isso, estamos recebendo em nossos estúdios o professor Dr. Rogério de Souza Silva, que é professor de Sociologia aqui da Uniso. Professor, falamos aí em 2 blocos, dando dicas e orientações para você escolher melhor o vereador. Impossível não ter percebido, ter sacado, ter entendido das orientações do professor Rogério para que você tenha esse bom candidato. Não esqueça que estamos com horário eleitoral gratuito no ar. Então também é uma forma de você conhecer os candidatos através do horário eleitoral gratuito. Porém não é a única, como o professor Dr. Rogério já recomendou. Você faça uma pesquisa na internet, fale de boca em boca quais são as ações, atividades que esse candidato realizou nos últimos tempos, independente se é vereador e candidato à reeleição ou se é um homem ou mulher da comunidade e você quer saber um pouco mais. E agora, candidatura a prefeito. Nós temos pesquisas que já indicam que um determinado candidato a prefeito de Sorocaba está estourando nesta pesquisa. Este candidato já ganhou, então eu não vou nem perder tempo de ver horário eleitoral, o meu voto é útil para mim, eu não quero perder meu voto, eu vou votar nele porque ele já ganhou, porque a pesquisa mostra isso, ou não, eu tenho que votar no candidato que eu acredito. Eu tenho que votar no candidato que tenha a melhor proposta e vou me preocupar em ver essa proposta e mais ainda, como é que eu faço para ler essa pesquisa? Porque na hora que a gente lê a pesquisa, ele está, também tem rejeição de uma forma, ele está bem votado por um certo público, aí quando o voto é estimulado ele tem uma característica, quando o voto é facultativo, enfim, como é que eu monto este quadro de análise para a gente terminar o programa? Primeiramente, Fernando, pesquisa é um retrato do agora, tá? Só que a eleição é daqui 2 meses. Então, esse retrato deste momento possivelmente mudará daqui a algum tempo. E isso a gente tem que ter na cabeça. Outra coisa, se um candidato está bem na frente, Fernando, é que esse candidato ele se planejou antes e possivelmente ele anunciou antes o seu nome, tá? Agora, o que eu costumo dizer para os candidatos a prefeito, tá? Só perde quem tem. Então, quem está na frente, provavelmente ele vai perder. Tá? É muito difícil essa pessoa se manter, tá? Vai perder um pouco e os outros candidatos vão avançar. Tá? Isso quer dizer que aquele que está em primeiro lugar vai perder a eleição? Não, aí é outra história, ainda mais em Sorocaba que tem segundo turno. Na verdade, em Sorocaba nós temos 2 eleições, uma eleição no primeiro turno e uma eleição no segundo turno. Tá? E pelo que eu estou acompanhando aqui, possivelmente teremos segundo turno. Claro que é cedo ainda. E por que eu estou falando que é cedo? Tá? Este ano, nesta eleição municipal, nós temos um diferencial, tá? Que por conta das últimas regras eleitorais, tá todo mundo tomando cuidado. Então, vocês estão aqui em Sorocaba, eu estou em outro município e quase ninguém colocou de fato o trio elétrico na rua. Quase ninguém começou de fato a fazer campanha. Além do que, até ontem, até semana passada, a gente tinha Olimpíadas aqui, até outro dia, né? Então, estava todo mundo prestando atenção se o Brasil ganhou medalha de ouro, medalha de bronze, isso e aquilo. Então, na verdade, eu acho que a eleição para vocês aqui, né, é para o Brasil como um todo, mas para Sorocaba vai começar a partir do dia 20. A partir do A dia partir do momento 20 do de horário agosto. eleitoral que a gente está vendo, é aí que a campanha começa a Isso. decolar? Começa a decolar de fato. E tem esse outro fator, porque na eleição passada, 2008, os candidatos não esperaram até o horário eleitoral. Tá? Eles começaram a colocar, pelo menos, distribuição de papel, cavalete, antes. Este ano, você circula aqui pela região central, quase não tem. Tá? E tá com os candidatos estão com muito medo das restrições eleitorais. Então, a eleição vai começar ainda. Então, esse candidato que está na frente, não sei se ele sustenta. E por quê? Porque muita coisa vai mudar. Tá? Quer dizer que ele vai perder? Não, mas muita coisa vai mudar. Sobre voto útil, quem escolheu, você tem que analisar o plano de governo. Tá? E o eleitorado brasileiro tem uma parte mais ingênua, mas uma parte significativa do eleitorado brasileiro já está mais esperta. E ela vota naquele cara que vai trazer de fato contribuições para o município.
A experiência que esse político já tem é importante, isso é levado muito em conta, tá? O que ele já fez, tá? Afinal, um candidato a prefeito de uma cidade como Sorocaba não pode ser um iniciante, ele tem que ter uma certa experiência, né? O orçamento de vocês aqui, eu não tenho certeza, mas é quase 2 Quase bilhões. 2 milhões de reais. Bilhões, Bilhões, não é? exatamente. Isso, então, não pode ser qualquer um, tem que ter uma experiência, tem que ter uma equipe, que eu acho muito importante, tá? Então, o que você tem que fazer? Tem que analisar o plano de governo dele, ver se é viável, tá? Porque aquelas coisas absurdas também são colocadas em planos de governo para prefeito. E, além disso, algo que o eleitor tem que prestar muita atenção, Fernando, é quem está do lado desse candidato. Porque quem está do lado dele, quem está no seu entorno, são as pessoas que vão ocupar secretarias, chefias de departamento. E o vice, professor? É um cargo importante também. É um cargo importante em que sentido? Na ciência política, a gente costuma dizer o seguinte: o vice, ou ele traz apoio financeiro, ou ele traz voto. Tá? Desde a eleição de 2002, tá, ficou bem claro, a eleição do Lula, a eleição para presidente, que o vice ele pode trazer apoios de grupos, tá, que tradicionalmente não apoia aquele partido, aquela esfera política. Lembrar que o Lula do PT e o José de Alencar de um grupo de centro-direita, tá, ligado a empresários na época. Na época era o PL, Partido Liberal. E o José de Alencar agregou ao grupo do Lula, ao grupo do PT, muitas figuras, muitas lideranças que até então não imaginavam realizar uma campanha com o Lula, tá? Então, o vice, ele tem essa importância também. Você não pode escolher qualquer vice. Você tem que escolher alguém que agregue, de fato, o seu grupo. É muito comum, né, ainda mais na atualidade, com a mulher ganhando espaço, alguns políticos, e aí alguns políticos experientes, escolherem mulheres. Porque a gente tem que lembrar o seguinte: mais de 50% do eleitorado brasileiro é do sexo feminino. Então, alguns vêm fazendo isso. Ou você escolher uma liderança que está fora do seu espectro político, tá? Vai agregar algo. Ou alguém que pode contribuir com recurso financeiro. Fernando, uma campanha para prefeito é caríssima. É caríssima, caríssima, caríssima. Tá? Então, você, enquanto candidato, você tem que pensar nisso. Claro, muitos empresários contribuem porque acreditam no projeto e tem outros problemas que a gente precisaria de um programa para discutir, que muitos empresários contribuem com uma candidatura pensando em facilidades futuras, ganhar uma licitação, ganhar um contrato aqui, um contrato ali, volta e meia, nós vemos denúncias nesse sentido, tá? Então, é muito cara. E, por conta disso, esses candidatos, eles precisam levar em conta também o seu vice. Mas, volto a dizer, o eleitor tem que prestar atenção nas pessoas que estão ao redor, ao lado do candidato. Porque se são pessoas que têm passado complicado, passado sujo, que não se dedicam à cidade, tá? Você tem que refletir muito bem. Em algumas cidades pequenas, Fernando, o que nós vemos? Alguns grupos políticos e também econômicos, eles vão para a cidade para ganhar a cidade. Tá? Então, eles escolhem ou eles alavancam uma liderança local. Essa liderança local não teria como fazer uma campanha com certos recursos materiais sem aquele apoio, fazem uma campanha luxuosa, uma campanha significativa e assim que esse prefeito ganha, quem toma conta da cidade são essas pessoas de fora. Isso vem acontecendo em cidades de até 50 a 80 mil habitantes. Então, a cidade, na verdade, não fica na mão dos munícipes. A cidade fica na mão de um grupo político e econômico que só foi para ali para tirar a riqueza da cidade. Há uma outra coisa que o eleitor tem que prestar atenção, é o seguinte: não é porque a campanha é luxuosa, Fernando, que quer dizer que aquele candidato irá ganhar ou que o mandato será bom. A campanha é luxuosa porque provavelmente ele planejou antes, porque ele conseguiu mais apoios financeiros, né? Mas em troca do quê? E isso tem que ser refletido, tem que ser pensado. Como é que o senhor avalia, qual é o ponto de vista do senhor com relação a financiamento de campanha? Hoje os empresários podem financiar campanha, como o cidadão comum também pode fazer doação para a campanha.
Como é que o senhor avalia isso? Existe uma tendência, inclusive, de lei, criar uma lei, que o financiamento de campanha só seja feita pelo eleitor e não mais por empresa ou por empresário. Como é que o senhor avalia? Existe essa discussão da contribuição para uma campanha ser pessoa física e não pessoa jurídica, né? Mas mesmo assim, Fernando, eu acho que o ideal, eu sei que é polêmico, que nós brasileiros já pagamos muito imposto, mas o ideal seria uma campanha, um financiamento público, Fernando. Tá? Eu acho a campanha no Brasil muito longa. Tá? Em vários países nós temos 3 semanas, 2 semanas, 1 mês. Né? A pessoa que tem trabalho, Fernando, não precisa de 3 meses para divulgar o que ela fez. Sabe quem precisa de 3 meses? Quem não tem trabalho. Quem não tem trabalho precisa de 3 meses, porque ele vai gastar muito dinheiro tentando convencer o eleitor que ele é a melhor opção. Então, eu defendo uma campanha de 1 mês, 45 dias, mais do que o suficiente, tá? E uma campanha financiada pelo governo e com pouco recurso. Tá? Eu ainda sou daqueles que defendo campanha pé no chão. Tá? É um sapato confortável, sola de sapato, tá? É um sapato confortável. Com a eliminação do horário eleitoral gratuito, o senhor acredita que deve acabar? Diminuir, não precisa tudo isso, tá? Nós temos municípios grandes, tá? E aí não tem como você chegar em todo mundo, tá? Mas diminuir, tá? 3 vezes ao dia, para que isso? Tá? Vamos ser realistas, tá? Não precisa de tudo isso, tá? Mais rádio, tá? Eu não vejo necessidade disso. Né? E algo que eu acho importante são os debates. Isso sim, porque ali a pessoa se expõe. Tudo bem que ultimamente os debates estão muito engessados, estão muito bloco, né? Mas eu acho interessante os debates, diminuir esse tempo de TV. Né? Eu sempre assisto os programas, tá? Mas você assiste uma semana, segunda semana, e aí os partidos pequenos não têm recurso para produzirem novos programas, eles ficam repetindo o mesmo. Os partidos maiores ou que estão numa coligação maior, eles conseguem fazer uma modificação ou outra, mas é algo muito pequeno. Depois de 3 semanas, 2 semanas já não diz mais nada. É a mesma coisa, você já conheceu. Tá? Então, para que isso? Cansa. Tá? Nós não precisamos disso. Defendo. Tá? Financiamento público de campanha, inclusive até para resolver o problema do financiamento, do pouco dinheiro que normalmente as candidatas, as mulheres recebem. Se você faz um financiamento público, pronto, você resolve isso. Professor Dr. Rogério, quem quiser conversar com o senhor, questionar, comentar, elogiar esta nossa entrevista, como é que deve fazer? Cria um e-mail de contato do senhor. Isso. Tá? O e-mail que eu deixei da outra vez, tá? 2 pessoas inclusive entraram em contato, na verdade 5 pessoas entraram em contato, tá? Mas eu não consegui responder para as outras pessoas, mandava um e-mail e voltava, coisa e tal, e 2 pessoas eu consegui conversar. É professor Rogério, com R só, escrever professor Rogério, @uol.com.br. Pode escrever que na medida do possível eu respondo. Muito obrigado, professor Rogério, pela sua participação. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tiver crítica, sugestão, comentários sobre o nosso programa, envie para unisocomunidade@uniso.br. unisocomunidade@uniso.br. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!